passando uma situação de guerra. Eles plantavam as suas plantações, e no tempo da colheita vinham os midianitas e levavam tudo embora. Tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, os midianitas desciam pelas montanhas e levavam toda a sua plantação, todo o seu trabalho de meses. Eles levavam embora e sobrava para o povo de Israel a fome e a desolação. Havia ali um homem chamado Gideão, um moço chamado Gideão, que para proteger a sua colheita, ele tinha um discernimento que o seu inimigo, ele vinha roubar, matar e destruir. E para que ele pudesse salvar a sua colheita e salvar a sua própria vida, ele estava no lagar malhando o trigo. Nós sabemos que o lagar é para pisotear as uvas, para fazer o vinho, mas ele estava ali com o trigo para que pudesse sobrar algo para que ele pudesse comer. Gideão, ele tinha conhecimento de quem era Deus. Versículo 13 ele diz: mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? São as perguntas que muitas vezes nós nos fazemos. Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo, estão acontecendo com a minha casa? Por que essas coisas vêm vindo sobre mim, sobre a nação? Ele sabia quem era Deus, mas ele também tinha o pensamento que Deus não estava guardando a nação de Israel, que Deus havia se esquecido deles. Mas a verdade é que quem se esquece de Deus, muitas vezes somos nós. Nós nos esquecemos de tudo que Deus já fez para nós, daquilo que Deus já fez para a nossa casa, para a nossa família, e muitas vezes nos afastamos de Deus. Gideão sabia que o problema não era a presença constante do inimigo. Muitas vezes nós pensamos que as nossas fraquezas, os nossos problemas, são porque o inimigo está nos cercando, o inimigo está contra nós, mas a grande verdade é que o problema não é o inimigo, não é o constante ataque do inimigo, mas a ausência de Deus. Quando Deus está ausente na nossa vida, quando Deus está ausente na nossa casa, nós não buscamos a Deus, nós não entregamos a Deus o devido louvor, nós nos afastamos de Deus. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Não era porque o inimigo avançava contra eles, mas havia ali a ausência do culto a Deus, havia ali a ausência do reconhecimento a Deus. Os nossos problemas em batalha espiritual não são os demônios, mas a ausência do Espírito Santo de Deus. Quando nós entramos numa batalha espiritual, o problema não são os demônios, porque a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, o lugar dele é em derredor. À nossa volta estarão os anjos. Quando nós nos afastamos de Deus, nós abrimos brechas para que o inimigo entre no território que estaria protegido pelos anjos do Senhor. Quando nós nos esquecemos de entregar ao Senhor o seu devido louvor, o seu devido reconhecimento, quando afastamos Deus da nossa vida, quando não reconhecemos Deus na nossa proteção, nós vamos abrindo brechas. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles trabalhavam, plantavam, vinha a chuva, chegava o momento da colheita, mas entrava os midianitas, que eram os devoradores, e levavam tudo embora, levavam toda a plantação, porque não havia ali a proteção de Deus, não havia mais a bênção de Deus.
E Gideão, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor veio, se assentou debaixo do carvalho que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quantos são varões valorosos? Quantos são aqui varoas valorosas? Quantos cremos? O nosso olhar, muitas vezes nós temos um olhar de que nós não somos nada, ou que Deus não vai nos usar, mas o olhar de Deus é sempre de um olhar que nós somos valorosos. É sempre um olhar que nós podemos mudar toda e qualquer situação. Eu gosto muito quando eu leio o livro de Jó e começa Deus falando sobre Jó. Jó era um homem justo, um homem abençoado, um homem que me amava. Essa era a visão de Jó. Essa era a visão de Deus para com Jó. É como Deus olha para o homem. E quando o anjo do Senhor, ele desce ali e vai falar com Gideão, ele chama Gideão de varão valoroso. Você é um varão valoroso. Por quê? Porque ele sabia que ele não poderia permitir que o inimigo roubasse todo o seu trabalho. E ele tinha conhecimento de quem era Deus, saber quem é Deus. E ele diz, mas Gideão respondeu e disse: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Gideão sabia que se Deus estivesse guardando Israel, aquelas coisas não poderiam acontecer. E ele pergunta: se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Se Deus está conosco, essas coisas não vão nos acontecer, não podem nos acontecer. Mas o problema é que nós nos afastamos de Deus. O problema é que nas lutas espirituais, nas guerras espirituais, os demônios, eles começam a ter acesso à nossa vida pela ausência do Espírito Santo de Deus. Se buscarmos o Espírito Santo de Deus, se nos rendermos a Ele, todo esse inimigo, todo devorador, ele cai por terra. Então o Senhor disse para Gideão que ele era valoroso e que ele iria livrar a sua terra. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A nossa oração, o nosso clamor, o nosso louvor vai libertar a nossa casa. Você crê nessa palavra? Diga: Deus vai me usar para libertar a minha casa. Nós sempre achamos que alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. O marido fala para a mulher: mulher, você tem que ir na igreja orar. Não é assim? E o marido acha que a mulher acha que quem tem que orar? O marido, né? Aí a mulher fala assim: você é o sacerdote da casa, né? Você é o sacerdote da casa. E quando nós não sabemos quem nós somos no mundo espiritual, a nossa casa é atacada, nossa família é atacada, todos sofrem, todos são roubados, todos perdem. Se nós não nos unirmos, se nós não cremos na palavra de Deus, o inimigo vem e tudo aquilo que nós estamos trabalhando, fazendo, tudo aquilo que estamos semeando, tudo aquilo que vamos colher, o inimigo ele chega no momento certo e leva embora. No momento que você pensa que iria desfrutar de todo o seu trabalho, é o momento que chegavam os midianitas e levavam tudo embora. Eles vinham, desciam pelas montanhas como gafanhotos. Desciam, chegavam ali e levavam toda a plantação embora. Gideão, ele sabia das suas limitações.
Então disse o Senhor, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Eu e minha família somos os menores. Aqui nós vemos o quê? Uma enfermidade de alma que vai de geração a geração. Sabe, as doenças da nossa alma são passadas de pai para filhos, são passados de mãe para os filhos. Aquilo que nós temos medo é o que os nossos pais tinham medo. Aquilo que nos assombra é aquilo que assombrava os nossos pais. Quem é Manassés? Manassés, ele se tornou menor. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele inverte as mãos. Manassés era o primogênito, mas Jacó inverte as mãos e coloca Efraim como o primogênito. E ele sabe agora que a casa dele é a menor. São coisas que ele ouvia quando criança, as histórias que vai passando de pai para filho. Olha, nós não temos condições, nós somos os menores, nós fomos rejeitados, nos roubaram, e nós vamos passando isso para os nossos filhos. As enfermidades que o inimigo planta em nosso coração, e nós vamos lançando aos nossos filhos: filho, isso não é para você não, não é para nós, não é para nossa família. Ah, imagina, isso não serve para nós. E sem nos aperceber, nós vamos repetindo. E ele diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe por que Deus não para ouvir lamentações? Porque Deus acredita em você. Se Deus parasse para ouvir as nossas lamúrias, nós ficaríamos anos e anos. Mas Deus não para ouvir lamúrias. Deus ouve a oração do aflito e do necessitado. Quando, ao invés de reclamar para Deus, nós começamos a pedir a Deus uma estratégia para vencer. A oração de Daniel diz assim: os nossos pais pecaram e eu não sou melhor do que eles, mas eu não aceito estar prisioneiro. Diga: eu não aceito ser roubado, ser enganado pelo inimigo. A oração tem que ser uma oração de se livrar, saber que os nossos pais erraram, e onde eles erraram, eu não preciso errar de novo. Pelo caminho do erro, eu não preciso caminhar como eles caminharam. Gideão sabia quem era Deus. Ele tinha um conhecimento de quem era Deus. Ele sabia que Deus tinha livrado o seu povo lá do Egito, que Deus tinha tirado o seu povo da servidão, que Deus poderia fazer maravilhas, que Deus tinha aberto o mar, que Deus tinha dado alimento para eles no deserto. Gideão sabia. A nação já tinha esquecido do poder de Deus, mas Gideão não. Se a tua família já se esqueceu do poder de Deus, e você não se esqueceu, Deus vai te usar para libertar. Aquele que não se esquece, aquele que sabe quem é Deus. Gideão sabia que o problema não era a presença constante do inimigo, mas a ausência de Deus. Os problemas que nós vivemos não são porque os inimigos têm nos atacado. Os problemas que nós estamos vivendo não é porque o inimigo é muito forte. Muitas vezes nós, erroneamente, nós falamos muito mais do inimigo do que do nosso Deus. Falamos muito mais das nossas necessidades
do que aquilo que Deus pode fazer. Gideão, ele estava vivendo aquele problema, mas ele não aceitava aquele problema. A grande maioria já tinha se conformado que no dia da colheita chegariam os inimigos e iriam levar tudo embora. Há muita gente conformada com o roubo do inimigo, mas Gideão, ele não se conformava, e ele iria então guardar tudo aquilo que ele estava colhendo, ele iria proteger, ainda que com a sua própria vida. Os nossos problemas na batalha espiritual são os demônios com liberdade de atuar na nossa vida e a ausência do Espírito Santo de Deus. Deus fala para ele que, na fraqueza dele, por ele ainda ser o menor, sem ele saber quem ele era, achando que a sua casa era mais pobre, que ele era o menor da casa do seu pai, mas o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. A nossa dúvida, Deus responde. Amém. Não são os problemas das nossas perguntas. Tem pessoas que têm medo de fazer pergunta para Deus, né? Eu sempre digo que as coisas que movem o mundo são as perguntas. Se nós não nos perguntarmos, se nós não perguntarmos, nós não encontraremos respostas. Por exemplo, se eu perguntar: Senhor, por que eu estou nessa situação? E realmente desejar ouvir uma resposta, não aquela que eu já tenho formulado para a minha própria consciência, para agradar o meu eu, né? Porque nós somos peritos em já ter uma resposta pronta. Ah, é por causa da minha mulher, é por causa do meu marido, por causa do meu patrão, por causa da igreja, por causa do pastor. Nós já temos uma resposta pronta. Por causa da crise. Quantas vezes nós estamos respondendo que é por causa da crise? As grandes invenções, as grandes empresas começaram em tempos de crise. Mas se nós ouvirmos a crise, nós não sairemos de casa. Se nós ouvirmos a necessidade, nós não sairemos de casa. O Senhor falou demais conosco neste ano aqui. Quando nós colocamos o projeto de fazer o templo, nós não tínhamos condições de fazer as fundações. As fundações não daria para fazer. Houve até faz toda a fundação e depois vai ver. E orando com Deus, e Deus me disse assim: tá, você vai fazer a fundação e vai ficar olhando a fundação até quando? Você vai ser novamente Zorobabel? Zorobabel ficou olhando a fundação 13 anos e reclamando que o povo não cooperava. Ele colocou as primeiras pedras, os fundamentos. Ele tinha todo o fundamento do templo. E durante 13 anos ele não conseguiu levantar uma parede. E eu fui falar com Deus: eu não quero ser um Zorobabel. Nós vamos fazer por etapas. E o Senhor vai nos abençoando em cada etapa. Nós não tínhamos condições. Mas nesse ano Deus foi bradando. Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu creio que na crise, alguns pastores, amigo meu, disse assim: você é louco começar uma construção na crise? Mas nós estamos em Cristo. Amém. Diga: no meio da crise, eu creio em Cristo. Ele nos levanta, é Ele que vai nos dando condições. E foi isso que Deus fala com Gideão. Eu não estou perguntando se você tem condições ou não. Eu não estou perguntando se você tem um exército ou não. Eu não estou perguntando se você vai vencer os midianitas ou não. Vai nessa tua força. Vai, comece a caminhar. Comece a galgar espaços. Eu sempre digo que uma pessoa, para caminhar milhares ou centenas de quilômetros, ela tem que dar o primeiro passo. O problema é que nós ficamos parados
reclamando: a minha família é mais pobre, eu sou menor, eu não tenho condições. Nós permitimos que a nossa alma ministre a nossa vida. Nós permitimos que o nosso passado ele venha influenciar o nosso futuro. Era isso que estava acontecendo ali. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Eu sempre gosto quando o Senhor vai tratar com o homem, Ele nunca pergunta, Ele nunca para ouvir essas histórias, né? Nós que contamos isso, porque Deus já te conhece, Deus sabe de onde você veio, Deus sabe como você foi formado, Deus sabe da tua capacidade, o que você tem capacidade, o que você não tem. A palavra do Senhor diz que Ele não procura pessoas capacitadas, mas Ele capacita todos aqueles que o amam. Ele vai nos dando capacidade, Ele vai nos abençoando, Ele vai dando condições. Lembro quando foi nascer o meu primeiro filho, eu olhei para mim mesmo e eu disse: como eu vou sustentar essa criança agora, né? 21 anos, adolescente. Meu pai deu uma palavra dizendo assim: quem faz criança não é mais criança. A partir de agora, assuma, né? Vá trabalhar, trabalhe e cuida. E eu fui, né? Eu já trabalhava, mas agora eu tinha que trabalhar por mim e pelo meu filho. E caminhando, você vai entendendo que Deus vai te abençoando. Se você parar e ficar reclamando que não pode, que não tem, não conseguirá. E era isso que ele estava fazendo. Nós somos fracos, nós somos debilitados, nós precisamos da bênção de Deus, precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, mas é necessário buscar forças. O livro de Hebreus, capítulo 11, é o livro que fala de todos os heróis, todos aqueles que venceram, né? Eu gosto muito dessa passagem, porque muitas pessoas que nós achamos que são heróis, eles não estão nessa passagem. Se hoje perguntar qual é o maior homem, né, por influência do templo de Salomão, nós vamos falar que é Salomão. Mas Salomão não está aqui. Está um homem que derrubou um templo, que foi Sansão, mas não está um que construiu um templo. A nossa visão de heróis não é a mesma visão que Deus tem. A visão que Deus tem de heróis, de homens que conquistaram, não é a mesma visão que nós temos. Nós estamos procurando sempre um super-homem. Vamos ter eleição agora, o que nós estamos procurando? Um homem que dê jeito no Brasil. Diga, quem vai dar jeito no Brasil? Quem vai dar jeito no Brasil? Sou eu. Sou eu. Porque existe um Brasil dentro da minha casa. 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. É nessa palavra que eu tenho que olhar. Onde está o meu Brasil? Onde está a minha casa? Se não querem, se não buscam, vão viver debaixo de influências satânicas. Se buscam por interesse apenas, vão viver debaixo de influências satânicas. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. A nossa nação, a nossa casa, a nossa família. Então os heróis não são aqueles que nós imaginamos. Olha, precisa vir um super-homem que vai mudar o Brasil. Desde que eu me conheço por gente, né? E meu pai já falava isso, que não existe um super-homem. Existem pessoas que ela crê em Deus e ela vai fazer o diferencial. Não pense que o Brasil precisa mudar para a tua família mudar. Quem muda a tua casa, a tua família, é a tua fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é o Brasil que vai mudar para nós sermos abençoados.
Deus sempre abençoa. No meio do caos, tem pessoas abençoadas. No meio de uma situação que não dá nem para entender, Deus abençoa famílias. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz assim: os quais pela fé, diga, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga, na batalha se esforçaram. Na batalha se esforçaram. Nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo roubados, o inimigo vem e ele tenta levar tudo aquilo que nós trabalhamos, construímos, plantamos. Na hora da colheita, ele vem e leva tudo embora. É o que estava acontecendo ali. A fraqueza humana sempre combina com o poder de Deus. Em Deus eu sou a maioria. Em Deus eu sou muito mais forte. Gideão, como qualquer um de nós, ele imaginou que precisaria formar um grande exército. 32 mil homens. Sabe, é muito fácil agrupar pessoas em festas. Mas no primeiro problema, esses que vieram para a festa vão embora. No primeiro problema, somem. Enquanto o Gideão estava fazendo ali churrasco, festas, e todo mundo achava que a guerra seria mais uma festa, havia 32 mil pessoas ali. Mas Deus dá uma ordem e diz assim: Gideão, é muita gente. Deus não precisa de muita gente para fazer uma grande obra. Deus não precisa de multidão. É engano nosso. Nós que temos essa visão, que quanto mais gente, melhor. Eu digo que quanto mais pessoas, pior fica. Pessoas sem compromisso, pessoas trazendo contaminação, não buscando o Deus verdadeiro. E o exército de Gideão era formado de pessoas assim. E Deus diz: Gideão, os tímidos e os covardes, manda voltar para casa. É o que mais acontece no dia a dia. Tímidos e covardes, eles são massa de manobra. Eles têm que voltar para casa. Eles não servem, eles não avançam, eles não conquistam. Deus vai chamar você no meio desta multidão. Você crê nessa palavra? Amém. Deus vai te levantar. Não interessa se você é o menor, não interessa se você tem um problema de alma, que você acha que você não pode, mas se você crê e tiver fé, Deus vai te usar. Como podemos vencer? Quando olhamos para nossas limitações, podemos dar um mergulho na inferioridade, ou fazer um trampolim para dependermos totalmente de Deus. Todas as vezes que eu olho para mim, eu sei que eu não tenho condições. Todas as vezes eu olho para mim, eu sei que eu não tenho condições. Mas quando eu estou aliançado com Deus, eu sou poderoso. A palavra do Senhor fala que Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor, Ele quer usar a nossa vida. E Deus, Ele quer trabalhar com a tua casa, com a tua família. Quando eu digo que o Brasil é a tua casa, é porque na tua casa começa um grande avivamento. Na tua família começa uma grande mudança. Nos teus filhos começa um Brasil melhor. Se você tomar sua casa, a sua família, Deus vai mudar a nação. Se a nossa família começar a buscar a Deus, o Brasil vai mudar. Versículo 24 diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor
e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. Diga: o Senhor é paz. Senhor é paz. Eu preciso levantar um altar no meio da guerra, no meio dos ataques. Isso é muito importante de ser observado. Onde Gideão estava? No meio de uma guerra. Desciam, roubavam, destruíam, levavam tudo embora. Então o anjo diz para ele, para que ele faça ali algo que vá surpreender o inimigo. Nós precisamos fazer algo na nossa casa que vai surpreender o inimigo. No meio da guerra, levante um altar e dê o nome a esse altar de paz. O Senhor é a minha paz. É muito interessante ou muito importante as atitudes de Gideão. Deus os livrou o povo, Deus abençoou o povo, Deus colocou os inimigos para correr? Sim, mas as atitudes que Gideão vai tomando é que vão dando lugar para Deus operar. Se Deus não tiver lugar para operar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, quem domina é o inimigo. A decisão é nossa. O livre-arbítrio, que nós gostamos tanto, não, eu posso fazer isso. Mas a minha decisão é que Deus governe a minha vida. Meu livre-arbítrio eu já devolvi para Deus há muito tempo. Eu não dou um passo se o Senhor estiver dirigindo a minha vida. Sempre que eu tomei decisões minhas, foram decisões precipitadas e erradas. Até eu chegar para Deus e entregar o meu livre-arbítrio, quem dirige a minha vida é o Senhor. Fala comigo. Fala que eu ouço. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me ensina. Eu quero te servir. Eu quero que a minha casa esteja direcionada pela tua palavra. Então, ele levanta um altar ao Senhor. Ele chamou: o Senhor é paz. E até hoje está lá esse altar. Esse discernimento é o ponto fundamental. Muitas coisas precisam ser resolvidas em relação à sua família. Gideão levantou o altar da família, um altar de paz. Diga: eu estou precisando. Estou precisando Levantar na minha casa. levantar na minha casa O altar da paz. o altar da paz. Sem paz, nós não conseguimos pensar. Sem paz, nós não conseguimos entender as estratégias que Deus vai nos dar. Se estamos inquietos, se estamos ansiosos, se estamos nervosos, nós não paramos para ouvir Deus. Então ali ele para, tudo que ele sabia, tudo aquilo que ele já tinha feito como estratégia para preservar o seu alimento, ele para, ele deixa de malhar o trigo, e ele agora vai levantar um altar. Versículo 25 diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corra ao bosque que está ao pé dele. Aconteceu naquela mesma noite. Quando você levanta um altar de paz, Deus vai guerrear as suas guerras. Amém. Quando você estabiliza as suas incertezas, as suas inseguranças, quando você levanta um altar: Senhor, Tu és a minha paz, Tu és a minha bandeira, Tu és o meu guia, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Quando você para de querer resolver tudo na sua própria maneira, na sua própria decisão. Qualquer um pensaria assim: não, Gideão, ele teria que se armar e matar os midianitas. Qualquer um pensaria isso.
Quantas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com violência? Quantas vezes achamos que a nossa violência vai mudar as coisas? Mas aconteceu naquela mesma noite, quando ele levanta um altar de paz, e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma um boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. Corta os bosques que está ao pé dele. Derruba o altar do teu pai. Sabe, tem muitos altares na nossa casa, que são altares de erro dos nossos pais. Altares que os nossos pais levantaram a deuses estranhos. E por respeito ao nosso pai, a gente mantém de pé. Precisa ser derrubado. Muitas coisas que nós aprendemos com os nossos pais não servem para a nova caminhada. Muitos ensinamentos errados que os nossos pais nos deram não servem para quem quer ser mais do que vencedor. Ah, mas a minha mãe gostava disso. Eu lembro que na minha casa, depois da minha mãe se converter, já até apresentar todos os filhos, havia na nossa casa uma idolatria grande, bem em cima da cama dela. Não que ela adorava aquilo, mas estava lá. Por quê? Porque meu pai que tinha ganhado aquilo e nunca tirava aquilo. E ali era o esconderijo do meu pai. Quando ele começou a ganhar dinheiro, ele colocava atrás do santo. Até que um dia o peso foi tanto, tanta bênção que Deus estava nos dando, que uma bela noite caiu e quase mata os dois. Derruba antes que caia na tua cabeça. Tem coisas que não podem estar mais na tua casa. Tem coisas que não servem mais. Para o novo entendimento que você tem de Deus, não servem essas coisas. O pai de Gideão, ele tinha levantado um altar para Baal. Não era mais o Deus que livrou eles do Egito. Não era mais o Deus que tinha promessas para eles, que tinha dado promessas a Abraão. Eles não conheciam mais esse Deus, e começou a entrar deuses estranhos. Sabe, muitas vezes o inimigo está nos roubando, porque Deus não tem o devido lugar na nossa casa. Muitas vezes a nossa família está sofrendo, porque Deus não tem mais o devido lugar na nossa casa. Há lugares para tantos deuses, altares para tantos deuses, mas Deus não tem o melhor lugar. Nós temos lugar para televisão, temos lugar para jogos, temos lugar para tantas coisas, e não temos um lugar de oração na nossa casa. Às vezes nós entramos em casa que tem tantos cômodos, e se perguntar, qual é o lugar de oração aqui? Ah, não fiz. Qual o lugar que você fala com Deus? Qual é o ambiente que você separou para ter uma hora com Deus na sua casa? Você já se perguntou isso? Há altares para tantos Baals, mas não há um altar para Deus. Não há um altar para Deus. Às vezes, aqueles que nós falamos que são idólatras, eles são muito mais fervorosos do que nós. Você não entra na casa de um japonês que não tenha um lugar de altar, onde ele vai se dobrar, onde ele vai falar com seu Deus, onde ele vai buscar. Aí você pode falar, mas é idolatria. Eles são mais sábios muitas vezes do que nós. Nós não temos um lugar reservado em nossa casa, onde nós podemos parar uma hora e conversar com Deus. Temos lugares para tantas coisas. E Deus disse para Gideão, vai lá, pega o boi do teu pai, vai fazer um sacrifício. A saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta os bosques que está ao pé dele. O Brasil está vivendo um tempo de ecologia, muito bom, né? Se nós não cuidarmos da ecologia,
a gente morre mesmo. Não tem ar, não tem nada. Se você cortar uma pequena árvore aqui, no outro dia você vai receber uma grande multa. E muito bem aplicada. Mas as matas do Brasil estão sendo invadidas de despachos, de tantas coisas, e não tem uma autoridade que diz que aquilo é proibido. Eu moro num ambiente que tem muitas árvores. Eu tive que cercar e colocar placas. Se alguém colocar despacho aqui, vai receber uma multa. Teve noites que colocaram um cabrito inteiro ali na porta. Vasos e vasos de barro. E eu pergunto, onde está a ecologia do Brasil? Mentira. Essa ecologia é voltada para deuses estranhos. O Deus da mata, o Deus não sei o quê. É isso que estava acontecendo lá. E diz assim, corta o bosque que está ao pé desse altar. Porque até os bosques estavam contaminados. Os nossos rios estão contaminados. Os nossos bosques estão contaminados com deuses estranhos. É necessário se voltar a Deus. Parar de levantar altar a deuses estranhos. Parar de levantar altar a deuses de barro e tantas coisas. A importância da família. O altar chamado paz. Gideão levantou o altar. O intercessor, ele reconciliou a família com Deus. Seu pai era servo de Baal, estava espiritualmente errado. Não importa quanto você gosta do seu pai e da tua mãe. Hoje é dia das mães, né? Não importa quanto você gosta da tua mãe. Se você conhece um Deus verdadeiro, se você ama realmente tua mãe, diga para ela sobre esse Deus verdadeiro. Diga que é um Deus que é sobre todos os deuses. Diga que é um Deus que muda toda e qualquer situação. Ele tomou o boi do pai. O que ele estava fazendo ali? Consagrando os negócios e os bens do seu pai a Deus. Diga, tirou a mão de Baal. Tirou a mão de Baal da sua herança. da sua herança. Há muitas heranças que estão na mão de Baal. Há muitas heranças. Nós precisamos levantar um altar chamado paz e colocar Baal por terra. Baal é aquele que traz contenda nas famílias. É aquele que levanta e rouba tudo aquilo que nós estamos construindo. Baal, antes de ser derrubado na nação, ele precisa ser derrubado na minha casa. Quantos querem um país melhor? Amém. Gideão, antes de lutar contra os midianitas, ele arrumou a sua casa. Diga, a minha casa precisa ser arrumada. Precisa ser arrumada. A minha casa A minha casa precisa se voltar a Deus. precisa se voltar a Deus. Antes de Baal ser derrubado na nação, foi derrubado na família. Foi ali que Gideão, ele traz a consciência do pai, que aqueles deuses não eram mais nada. E o próprio pai entende isso, porque todos os vizinhos começaram a falar para o pai: oh, ele derrubou teu altar, você não vai fazer nada? Ele disse: se Baal for tão forte, Baal resolva. Se aquela imagem que meus pais tinham lá fosse tão poderosa, não tinha caído. O Deus verdadeiro é que vai cuidar de cada um de nós. Amém. Se aquele objeto, que muitas vezes nós falamos, objeto da sorte. Ontem achei tão interessante, meu neto estava com uma camisa do Brasil, aí fui passear com ele, naqueles joguinhos, aí ele lá tirou 500 pontos. Aí ele já falou: essa camisa do Brasil me deu sorte. Eu falei: 4 anos atrás deu azar. Foi 7-1, né? É triste lembrar, né? Mas a camisa por si mesmo não joga não. Precisa dedicação, precisa buscar, precisa se preparar. Então, aqueles objetos é só
Uma vez vai dar sorte, outra vez não vai dar sorte, uma vez parece. Tem gente que vai assistir o jogo do Brasil, não troca nem a cueca, porque é a do ano passado, a de 4 anos atrás, né? Ainda bem que há 4 anos atrás não deu certo, né? Joga ela fora agora, compra uma nova, né? Para ver se as coisas mudam. Né? Mês que vem já tem jogo, né? Baal precisa ser derrubado na nossa casa. Guerreia contra os problemas e não contra os seus familiares. Sabe o que o inimigo ele quer? Que nós venhamos brigar um contra os outros. Que a nossa casa se torne um campo de guerra. O teu filho não é problema. Problema é os demônios que entraram na vida do teu filho. Chama o teu filho para você, chama a sua esposa para você, chama o seu marido para você. Levanta um altar de paz, levanta um altar para mudar a situação, levanta um altar para transformar a vida familiar, contra a idolatria e não contra a sua família, contra aquilo que entrou contra a sua casa. É isso que precisa ser derrubado. Então levante na sua casa um altar de paz. Você crê nessa palavra? Amém. Diga: como venceremos? Como venceremos? O Senhor vai te ajudar. O Senhor estará à tua frente. O Senhor te dará sabedoria. O Senhor te dará entendimento. O Senhor te dará as estratégias. Gideão precisou de 32 mil homens. Com 300 valentes, ele tirou os inimigos da sua terra. Não precisa muito movimento, precisa confiar em Deus. A primeira coisa que você deve fazer é levantar um altar de paz. Se coloque em pé. Fale com Deus nessa manhã. Talvez você esteja passando pelas mesmas necessidades que passou Gideão. Há um ataque, há um roubo do inimigo. E muitas vezes você entra contra a esposa, contra o esposo. Muitas vezes você pensa que seus filhos que são problema. Gideão, ele tem um entendimento que nem os inimigos eram tão fortes. Às vezes nós achamos que o inimigo da nossa alma é muito poderoso, mas ele já é derrotado quando entramos em aliança com Deus, quando paramos a nossa ansiedade, quando tiramos o nosso pensamento do passado. O inimigo sempre vai trazer o teu passado, a tua alma sempre vai trazer o teu passado. Ah, eu sou o menor, a minha família é pobre, você não sabe de onde eu vim. Não interessa de onde você veio, o importante é para onde você está indo. O importante não é o primeiro dia, é o último dia. O importante não é como você começa, mas como você termina. Isso é muito importante. Fale com o Senhor nessa manhã. Mostre a sua casa ao Senhor. O Senhor está falando no seu coração para você levantar um altar de paz. Chame a sua casa. Entre debaixo da paz do Senhor. Gideão não foi brigar com seu pai, mas foi mostrar ao seu pai que o Deus que eles estavam servindo não servia para nada, que os objetos que eles tinham como amuleto não guardavam eles de nada. Fale com o Senhor nesta manhã. O teu filho não é teu inimigo, teu marido não é teu inimigo, tua esposa não é teu inimigo. Inimigos são os inimigos espirituais que têm entrado na tua casa, os deuses estranhos
que nós temos permitido entrar em nosso coração. Os pensamentos de derrota, as doenças de alma que nós permitimos, aquilo que nossos pais transferiram para nós. Você é o menor, você é o mais pobre, isso não é para você, mas Deus olha para cada um de nós, e Ele vem com a palavra: varão valoroso, varoa valorosa, eu quero te usar. Permita Deus trabalhar no teu coração esta manhã. Você pode todas as coisas. Não é a crise do país que está te levando a uma situação de aperto, porque no meio da crise Deus está contigo. Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te dá saídas, Deus cuida dos seus filhos. Em meio ao deserto, não aceite o teu coração ministrar que você merece o pior, que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Permita Deus trabalhar teu coração nesta manhã. O Senhor quer que você vença os seus inimigos, os seus medos, os seus traumas. E o Senhor vai te direcionando. A primeira coisa, levanta o altar da paz na tua família. Chama a esposa para orar com você. Chama o esposo para orar com você. Chama os filhos para entender quem é Deus na sua família. Mostre aos seus filhos as experiências que você já viveu com Deus. Não faça do seu filho um religioso. Não é a religiosidade. Se o seu filho entender quem é Deus, os seus problemas, suas necessidades serão supridas. Pega tudo aquilo que você tem como amuleto, derruba, joga fora. Aquela nota de $1 que você carrega na carteira, são amuletos. Deus não estava falando com Gideão sobre amuletos. Deus estava falando que estaria com ele, na sua força. Você vencerá. Um só homem vencerá. As suas guerras são pessoais. O problema não é o Brasil. O problema não é a crise. O problema está dentro do meu eu. Eu preciso vencer o meu eu. Deus está conosco para vencer as tempestades, nos fazer atravessar os desertos. Onde você colocar a planta dos seus pés, prosperará. Essa é a promessa de Deus. Não aceite ministração contrária. Não aceite o inimigo se levantar e te roubar. Se posicione numa aliança com Deus. Deus está conosco. Deus está com você. Deus é o teu guarda. Deus é a tua proteção. Os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram forças. Não é que eles não eram fracos, não é que eles eram fortes, mas da sua fraqueza eles tiraram forças. Eles venceram o exército do inimigo. O fio da espada, o fogo,
Não importa o que se levantar contra você, se você tiver fé e colocar essa fé em prática, você vai vencer. Declara: eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. A tua casa será um oásis no meio do deserto. A tua casa será abençoada. Haverá prosperidade. Muitos chegarão para você e vão perguntar: como você está fazendo isso no meio de uma crise? É Deus que me fortalece. É Deus que me levanta. É Deus que me sustenta. Das minhas fraquezas eu tirei força. O Senhor quer te abençoar nesta manhã. Não pense que é por muita gente te ajudar. Não pense porque é 32 mil homens que vão guerrear com você. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa só de você. Se você permitir, Deus vai mostrar o seu poder através da sua vida. É com você que Deus vai agir. Você vencerá os inimigos. Os seus inimigos serão envergonhados. Você vai mudar toda e qualquer situação de humilhação, se você crer. Não busque reforço em homens. Não confie na mão, na força do braço. Confie em Deus. As suas atitudes direcionadas por Deus farão você vencer. Você é mais do que vencedor em Deus que nos fortalece. Você crê nessa palavra? Amém. Louvado